Hoje, 21 de maio de 2025, a Igreja celebra a quarta-feira da quinta semana da Páscoa. Também, como memória facultativa, celebramos São Cristóvão Magalhães Presbítero e companheiros mártires. Vosso louvor é transbordante em minha boca. A alegria cantará sobre meus lábios. Aleluia. Ó Deus, que amais e restaurais a inocência, orientai para vós os corações dos vossos filhos e filhas, a fim de que jamais se desviem da luz da vossa verdade, aqueles que libertastes das trevas da incredulidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Quem vos fala é o Padre Diogo Cassiano Maciel. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje somos convocados a estar sempre mais unidos a Cristo, se quisermos que nossa missão frutifique. Estar unido a Cristo é ser fiel aos seus ensinamentos, não desvirtuando nem interpretando de acordo com nossos interesses aquilo que Jesus ensinou. Eis o que nos mostra a primeira leitura, a qual traz o tema da circuncisão, como um exemplo da necessidade de interpretar corretamente os mandamentos de Deus, para não cairmos no erro de fazer interpretações errôneas, sem levar em conta o dado da enculturação, tão bem lembrada na quarta conferência do Episcopado Latino-Americano de Santo Domingo, no ano de 1992. Vemos no texto de hoje alguns que dizem que somente seriam salvos quem fosse circuncidado, como ordenava a lei de Moisés. Como muitos pagãos estavam aderindo ao cristianismo, esse costume judaico não lhe soou muito bem, criando certa confusão, o que gerou discussões entre as lideranças e os demais. Com discernimento de quem permanece unido à videira que é Cristo, Paulo e Barnabé decidiram resolver essa questão interpretativa da doutrina da melhor forma. Foram a Jerusalém e lá, em assembleia, discutiram o tema e tomaram a melhor decisão: agir sempre usando da caridade cristã. A partir disso, evidenciaram a importância da conversão dos pagãos e o fato de não colocar sobre eles pesados fardos ou costumes que não fazem parte da sua tradição cultural. Isso agradou a quase todos. Mesmo diante daqueles que insistiam na circuncisão dos pagãos, Paulo e Barnabé souberam conduzir bem esse impasse, tratando tudo em reunião, de modo que as decisões não eram tomadas apenas por uma ou duas pessoas, mas pela maioria. Desse modo, nasce a organização da comunidade cristã, na qual as decisões eram tomadas de modo democrático, ouvindo a todos e optando por aquilo que condizia com os ensinamentos de Cristo. Essa é uma maneira de permanecer unido a Ele. Será que nossas comunidades eclesiais ainda hoje se esforçam para manter essa unidade? Será que em nossas paróquias e comunidades decidimos as coisas em reunião ou as decisões são tomadas de acordo com a vontade de alguns? Vale a pena refletir sobre isso, porque esse procedimento mostra se permanecemos ou não unidos a Cristo. O Evangelho de hoje fala desta unidade usando a imagem da videira.
Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Deus Pai é o agricultor e nós cristãos, discípulos e missionários, somos seus ramos. Somente terá vida um ramo que permanece unido ao tronco. Porém, não basta estar unido ao tronco, é preciso produzir algo. Há muitos ramos que estão unidos ao tronco, mas apenas sugando a sua seiva, sem nada produzir. Esse tipo de ramo também não tem razão de existir, diz Jesus. Qualquer agricultor sabe disso, e ao ver um ramo seco ou improdutivo, ele o poda. Deus, o agricultor dessa vinha que é Cristo, fará o mesmo conosco, diz Jesus, se não permanecermos unidos a Ele e se não produzirmos frutos. De que fruto fala o Evangelho? Fala dos frutos da missão, como vemos na primeira leitura. Quando permanecemos unidos a Cristo, damos muitos frutos. Ele nos alimenta com sua seiva, seu corpo e sangue. E nós, tendo recebido este alimento salutar, seremos fortalecidos para enfrentar as dificuldades e solucionar os problemas, como nos ensina a primeira leitura. Sem essa união, sem Jesus, nada podemos fazer. Nossa missão será infrutífera, como foi a pesca de Pedro e de seus companheiros antes de reconhecerem Jesus ressuscitado. Mas, se permanecermos nele, tudo se encaminhará da melhor maneira, porque suas palavras permanecerão em nós e nós a levaremos adiante, como fizeram Paulo e Barnabé, glorificando a Deus. Que sejamos pessoas cristãs de ação e oração e produzamos muitos frutos, permanecendo sempre unidos a Jesus, a videira verdadeira. Junto à cultivação do óleo das oliveiras e do trigo, a produção de uvas sempre foi algo bastante familiar ao povo de Israel, bem como a todos os povos da bacia do Mediterrâneo. Da videira, com efeito, retira-se o vinho que alegra o coração humano, conforme recorda o Salmo 104, versículo 15. Prosseguindo nessa linha, Jesus vai se comparar aqui a uma videira. Dessa forma, como o Messias de Israel, ele une a si toda a história do povo eleito, assumindo também seus pecados, suas dores e sofrimentos. Mas Jesus é ainda a videira da qual nós, sua igreja, somos os ramos. E por meio dessa comparação, nos faz perceber que o Pai é como um agricultor que cuida para que a planta produza cada vez melhor. Ele intervém não só trabalhando a terra, como fazendo as necessárias podas, visando sempre o aumento da produção. Jesus, porém, não nega que algumas vezes é necessário para o agricultor cortar fora o ramo e desligá-lo da planta, quando percebe a impossibilidade de o galho produzir frutos. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Em ambos os casos, porém, trata-se de algo doloroso. O ato de podar para estimular a produção, que o texto descreve com a expressão limpar, é realizado sempre por meio da palavra de Deus lançada no coração humano. Embora ela leve a dor que desinstala, é anunciada em vista do bem do ramo, para que melhore cada vez mais. Já o ato de cortar, desligando o ramo definitivamente da árvore, é feito quando não há mais condições de produção. Todavia, cortar o ramo não cabe nem à planta nem aos galhos, pois é função reservada apenas ao agricultor. Só Deus poderá julgar quem merece permanecer ou deixar de receber a seiva vital que procede de seu Filho Jesus. Peçamos, pois, a graça de nunca sermos cortados desse tronco vital e de produzirmos sempre abundantes frutos para o louvor de seu nome e para a nossa salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Rita e São Francisco, e também do Beato Donizete Tavares de Lima, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A você, o meu abraço e que você tenha um ótimo dia na paz do Senhor ressuscitado.